A função ela é formada f de x igual a x mais b, onde o a, né, que acabei de falar, ele é o coeficiente angular da reta, onde a gente vai ter a inclinação da reta. E quando esse a aqui é positivo, maior que zero, a gente fala que a função é crescente. E quando a é menor que zero, a função é decrescente. Né? Letra A a gente chama de coeficiente angular ou constante de proporcionalidade, que a gente viu na aula passada. E a letra B, chamada de termo independente. Até aqui acho que sem muita novidade. Vimos também um pouco de fatoração, onde eu pus o x em evidência aqui, né? 15x mais ax, eu posso reescrever como sendo x que multiplica 15 mais a. Fizemos por agrupamento também, né? É o segundo caso. Terceiro caso, a diferença de dois quadrados. E o quarto caso, que era o trinômio quadrado perfeito, que é o produto notável, que eu falei para vocês. Quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Isso é produto notável, tá? Depois, pode ser aí mais para frente, até a gente consiga fazer mais resgates sobre isso. Eu só peguei um pouquinho dele para a gente conseguir resolver os exercícios lá. Beleza, pessoal? Até aqui? Deu para relembrar aí? Beleza. Então tá bom. Deixa eu só ver. Ah, beleza. Vamos lá. Beleza, tranquilo. A galera falou tranquilo, então vamos embora. Hoje a gente vai falar um pouco do trinômio do segundo grau, tá? E o trinômio do segundo grau, que no caso aquele primeiro, tinha que ser quadrado perfeito. Quando que não tem aquele produto notável, né? A gente tem essa forma aqui, ó, ax² mais bx mais c, que é igual a que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Falei totalmente em inglês aqui, já até sei que está todo mundo perdido aí. E a equação do segundo grau, a função, ela vai aparecer desse jeito. x² mais a soma dos termos x mais o produto, onde o s é a soma das raízes, né, que é igual a menos b sobre a, e o p é o produto das raízes, que é c sobre a. Eu vou deixar aqui, que seria um quinto caso, que eu não apresentei na aula passada, porque a gente não tinha aí a equação do segundo grau ainda, então a função, né, ou equação do segundo grau. Hoje a gente está nesse assunto, aí a gente consegue fazer esse tipo de fatoração que apareceu em alguns exercícios lá, tá, da aula dela, né. Então aqui um exemplo, ó. x² mais 5x mais 6, né? Você fazendo menos b sobre a, o termo b é o 5, tá? Menos 5 sobre 1 vai dar menos 5. Então, essa seria a resposta da soma. E o meu produto seria c sobre a. O c é o 6 e o a seria 1. 6 dividido por 1 dá 6, né? E aí, a soma, para eu chegar em menos 5, né? Eu só consigo através de somar 1 menos 6. 1 menos 6, se eu tenho R$1 e gasto 6, eu fico devendo R$5. Isso seria a minha soma, né? E o meu produto seria 1 vezes menos 6, né? Seria o meu produto para fazer aqui. Então, o que aconteceu aqui em cima? A gente ficou com x menos 1, que seria na fórmula, ó. Coloquei na fórmula aqui, x menos 1 vezes x menos 2. O menos 2 é menos 6. Aí, quando eu coloco menos 2, eu fico menos da fórmula, mais o menos que tem aqui no x2. Então, fica menos 6, que vira mais 6. Quando você tem sinais negativos se multiplicando, menos vezes menos, a gente fica com o sinal positivo. Na multiplicação, tá, galera? Cuidado, que no meio de uma função algébrica, aí, se você colocar lá menos 5, menos 10, você vai ficar com menos 15, vai ficar devendo. É só na multiplicação e na divisão que isso ocorre.
E aí, eu dei um pouco dessa definição, a gente vai aqui para a função do segundo grau. A função do segundo grau, também chamada de função quadrática ou polinomial do segundo grau. Ela é dada por essa forma aí, tá? Ó, que eu já acabei de falar para vocês. Ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais e a diferente de zero. Porque se o a aqui for zero, 0 vezes x quadrado fica zero. Aí eu ficaria com f de x igual a bx mais c. Eu fico com a função de primeiro grau. A função de segundo grau, ela é de segundo grau porque o x ele aparece elevado ao quadrado. Função de terceiro grau vai aparecer x elevado ao cubo. De quarto grau, x elevado a quarto. E assim sucessivamente. Quanto mais você eleva, mais você vai tendo funções de quarto, quinto, sexto grau, né? Fala, Anderson. Fala lá, meu amigo. Pô, deixa eu te fazer uma pergunta. Lá no slide anterior, aquele menos 6 lá, você tirou da onde, cara? Porque ali era positivo, não era? Nessa última equação aí, que ficou menos 6 aí. É C sobre A, né? O C seria o 6, o A seria o 1. Por que ficou negativo ali no x2? O Espera 6. aí. Acho que é slide. Me pegou aí. Porque x2 seria menos 6, ó. É a vezes x menos x1. Tem que consertar o slide. Menos 1 vezes x menos x2. Menos 6. É c sobre a, ó. Eu errei o sinal aqui. Vocês lembrou bem. É, É x menos 6 aqui. Eu vou consertar o slide. beleza, valeu. Valeu você de ter visto. Vambora. Mais alguém aí? Tranquilo, obrigado. Vou disponibilizar. Opa, Opa, está com eco. Sidney quer falar também. Fala, Sidney. Tá meio devagar aqui Hum, em relação a essa dúvida do Marcos, né? eu acho que errei o slide aqui, hein? Que era menos x menos 6. Então, Errando, a hein? gente acabou deixando passar batido aí, né? É. eu acho. Na verdade, a soma menos b menos 5 sobre 1 dá menos 5 É. e o produto 6, né? 6, é isso. Se a soma é menos 5 e o produto é ou o produto é 6, É na aqui. verdade teria que ser menos 1 e 6, e não 1 e menos 6. Mas aqui daria Menos menos 1 1 em cima. Certo? é x1 igual a menos 1, x2 igual a mais 6. Ah, não, peraí. Aí a soma não dá certo. Peraí. Soma menos 5. Menos 1, menos 5, não. Menos. Sabe o que aconteceu aí, na verdade, Anderson? Hum, A equação original aí é menos 5x mais 6. eu errei algum sinal aí. Na verdade, a equação que deveria ser fatorada seria x quadrado menos 5x Mais mais 6. 6. Aqui você tem que ter menos. Isso. Aí fica certo. Então, isso aí fica menos 5x, a soma passa a ser 5 e o produto continua sendo 6. Beleza. Né? Isso. Aí dá certo a conta. Mas tranquilo. Só erramos aqui o sinal e o exemplo. Bom, então aqui voltando. Tem gente com a mão levantada ainda. Quem? Marcos. Diga, Marcos. Marcos, Ele abaixou. Não sei o que ele quer falar. Mas beleza. Porque eu errei o sinal, Bianca. Da original eu errei.
Depois eu vou consertar e mandar. Mas a gente tem mais exemplo aqui. Então, olha só. Com relação à equação do segundo grau, então, ó, a gente vai ter essa forma que eu falei para vocês. E aqui a gente vai ter as raízes de uma função. Então, as raízes é mais uma definição que vocês precisam, assim, várias coisas aí, que é um dicionário matemático, né? A gente chama isso de linguagem matemática. As raízes de uma função são os valores de x que tornam f de x igual a zero. Né? A hora que você cruza no gráfico, né, que a gente faz ali no plano cartesiano, vocês vão ver aqui nos exemplos para frente, quando o x bate, quando ele se torna zero lá na origem, é a hora que a gente tem a raiz da função. Então vamos lá. Raiz de uma função. Então aqui, ó, como que a gente apresenta uma função de segundo grau? A gente tem uma função que ela aparece dessa forma aí, ó. Ela pode ser incompleta, quando a gente tem 2x ao quadrado, vou apontar o laser aqui. Também incompleta, quando a gente tem x ao quadrado menos 3x. E temos a equação completa, quando você tem x ao quadrado menos 4x mais 5. Então isso aqui virou uma equação completa. Duas incompletas e uma completa. Tá? E lá, como eu já disse anteriormente, até mantive slide para a gente reforçar, a gente tem 3 coeficientes na equação do segundo grau, que a gente chama de ax quadrado mais bx mais c, né? Onde a é o coeficiente que acompanha o x quadrado, o b acompanha o x e o c fica sozinho, é um termo independente, né? Para deixar mais claro aqui para vocês. E aí a gente tem na equação completa do segundo grau, né, a famosa fórmula de Bhaskara, né, que a gente usa para resolver. Para eu achar o quê? Isso aqui serve para achar as raízes da função. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, e x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Essa é a fórmula que a gente usa para resolver. E na parábola, a gente usa essas duas formulinhas para achar o vértice da parábola, menos b sobre a, e o y do vértice, menos delta sobre 4a. E um outro jeito de resolver é o que a gente acabou de falar, que é a soma e produto. Ó, onde a gente tem que a soma das raízes é menos b sobre a, tá? E o produto c, coeficiente c sobre a. Tanto faz você usar a fórmula de Bhaskara, quanto você usar essa forma de soma e produto da equação. Certo? Alguém falou alguma coisa aí? Deixa eu ver o que estão falando aí. Pinto Marcos. Quociente é número exato sem resto. Rafael, não entendi muito bem. Mas pode não dar exato. Se não dar exato, vai ficar em forma de fração. Eu acho que essa é a sua pergunta. Bora. Então, o crescimento e decrescimento de uma função de segundo grau, né? Ela que vai determinar é o sinal que acompanha o x quadrado. Assim como na função de primeiro grau, o sinal de x quadrado sendo positivo, a gente tem uma função que ela é com uma parábola com concavidade voltada para cima. E quando você tem um x onde o sinal dele está acompanhando é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Isso eu vou exemplificar para vocês fazendo gráficos aí, né, da função. Então aqui, ó, pra gente, vou abrir aqui, o meu próximo slide seria já resolvido, mas a gente vai abrir aqui para tentar já fazer uma, para vocês entenderem como é que funciona o mecanismo logo, né? Senão fica muito perdido. Vamos lá. Então aqui a gente tem um exemplo. Vou ampliar aqui.
Vamos lá. Então aqui a gente tem um exemplo. Ó. F de x igual a 3x quadrado menos 4x mais 5. Certo? Tá aparecendo para vocês? Sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Primeiro passo para resolver isso aqui. Eu vou tentar descobrir quem é o A, quem é o B e quem é o C. Como eu já peguei o azulzinho, né? E como eu já tinha dado a resposta aqui, né? Meu B vai ser menos 4. Tem que tomar cuidado, você tem que trazer o sinal junto. Se você não trouxer o sinal, você erra a equação. Meu A vai ser 3. E meu C vai ser mais 5. Beleza? Com base nisso, eu posso usar a fórmula de base. Delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Essa é a minha fórmula. Delta vai ser igual a B ao quadrado. Meu B é menos 4. Menos 4 elevado ao quadrado. Isso aqui é bom até eu pôr entre parênteses aqui. Menos 4 vezes 3 vezes 5. Meu delta vai ser igual. Menos 4 ao quadrado, você tem que tomar cuidado, porque menos 4 ao quadrado é a mesma coisa que eu fazer menos 4 vezes menos 4. E menos vezes menos vai dar mais 16, pela regra de sinal. Eu volto lá depois, Bruno. Tá? Então aqui, ó, meu delta vai ser 16 menos 4 vezes 3 dá 12, né? Vezes 5. Meu delta vai ser igual a 16 menos 5 vezes 2 dá 60. Então, meu delta aqui nesse caso, eu nem vou precisar continuar a conta, ele vai ser menor que zero. Quando eu tenho delta menor que zero, significa para mim que não existe raízes reais. Então, não é que a equação não existe, que ela não tenha solução. A função tem solução, mas no gráfico ela não vai bater no eixo X lá no zero. Tá? Então, esse aqui é até um exemplo que foi legal ter deixado, que é para vocês verem que pode acontecer de não existir. Depois nós vamos fazer uma que existe. Próximo, a gente tem uma função incompleta, onde você tem 3x² mais 5. Então aqui, ó, quem é meu A? Meu A aqui no caso é o 3. O B, eu vou até pôr em preto aqui, eu não tenho ele, é zero. Não existe. E meu C é 5. Beleza? Aí, Ricardo levantou a mão. Diga, Ricardo. Olha, só para o exemplo anterior, só para esclarecer, eu tinha aprendido, eu acho, só para esclarecer, que no caso da multiplicação, no caso de sinais que você está falando, na multiplicação da divisão, tem uma regra que sinais iguais é mais, sinais diferentes é menos. Vale essa regra mesmo? Vale. Se você tiver aqui, ó, mas isso na multiplicação e na divisão, tem que tomar cuidado. Quando você tiver positivo vezes positivo, você fica com positivo. Se eu tiver negativo com negativo, eu vou ter positivo também. Agora, se eu tiver menos vezes mais, eu vou ficar com menos. E ao contrário também, mais vezes menos dá menos.
para servir de tipo de analogia, se tem aqui dificuldade, que é uma forma fácil para você decorar mesmo esse tipo de regra de sinal mesmo, no caso da multiplicação e divisão. Essa forma é que você falou é mais fácil. Sinais iguais são positivos, sinais diferentes dá negativo. Na multiplicação e na divisão, cuidado. Porque se você tem aqui no meio, ó, que nem se eu tiver menos, numa conta assim, menos 15, estou devendo 15, menos 5, eu vou ficar com menos 20. Porque aqui é como se fosse saldo bancário. É só na multiplicação, tá? Beleza? Beleza, obrigado. É isso. Então, esse aqui, ó, essa função, essa outra, eu posso usar Bhaskara, como também eu posso igualar a zero meu f de x, porque eu quero saber onde que bate, onde que eu vou achar a raiz. E a raiz é quando meu y é igual a zero. Quando f de x é igual a zero, eu quero saber o valor do x. Então, eu vou pôr no lugar do f de x o zero. Eu vou ficar com zero igual a 3x² mais 5. Aí eu passo 5 numa equação para o outro lado, né? A gente vai passar ele como menos 5. Com sinal oposto, com a operação oposta. Se ele está somando, ele vai como negativo do outro lado. Igual a 3x². Então, de novo aqui, ó, eu vou ter menos 5 sobre 3 igual a x². Meu x vai ser igual a raiz quadrada de menos 5 terços. Por isso que a gente fala que quando eu caio nisso aqui, ó, eu falo que não existe raízes reais. E eu paro a solução por aqui. Não quer dizer, pessoal, que não exista solução. Ela existe, tá? Ó, a Stephanie está falando, se dois pensam iguais, sempre vai ter relação positiva. Se pensam diferente, é relação negativa. Gostei, Stephanie. Nunca pensei desse jeito. Vivendo e aprendendo. Bruna, diga. Oi, é uma dúvida. Esse raízes reais é por conta do conjunto dos números reais? É isso que eu ia falar agora. A gente tem no conjunto numérico, né? A gente tem um conjunto dos números reais, né? Só para dar um review aqui, né? Lá dentro dos conjuntos, nós temos os números naturais, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois, a gente tem os números inteiros, né? Que é os números menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, não sei o que e tal. Fora aqui, ó. Aqui eu tô fazendo um rascunho, hein, pessoal. Não sei pra caramba. Vai ter os números racionais, que é o Q, né? Racionais. E tudo esses caras aqui, os racionais, eles são os negativos mais os negativos mais o fração, ó. Meio, 1/3, menos 1/3. Isso aqui a gente vai chamar de racionais, tá? Ainda temos aqui fora os irracionais, tá? Que é o I. Irracionais é o quê? Raiz de 3, raiz de 2, número π, número que é infinito. Tipo, π, se você colocar aí na calculadora, né, dá um número quebrado infinito. Ele não tem fim, ele não tem nenhuma dízima periódica, que a gente chama. A gente chama de dízima periódica quando a gente tem 2,41, 41, 41. Esse 41 aqui fica repetindo. Então isso aqui é uma dízima periódica. Periodicamente ela fica se repetindo. Quando o número ele não tem essa característica, a gente chama ele de irracional. Ele é um número infinito. E quando dá uma raiz negativa, a gente fala, beleza, não existe raízes reais e está resolvido. Mentira, né? Porque daí os caras inventaram os números complexos. Os números complexos com os números imaginários veio para resolver essas raízes negativas. Isso eu não quero entrar aqui com vocês para não dar um bug aí na cabeça de todo mundo. Vamos devagar. Tá? Bruna, você está com dúvida aí?
Não, eu entendi. Eu só fiz a relação porque na aula de matemática eu sofri muito com conjuntos. Aí na hora que você falou raízes reais, eu fiquei, será que é? Aí agora eu fiquei Sim, feliz que eu identifiquei que era. que ainda bem. Sidney, você quer falar alguma coisa aí? Só acrescentar que, por que não vale a pena falar em números complexos agora? Porque no cálculo 1, no cálculo 2 e no cálculo 3, é sempre funções reais. Você não trabalha com funções, com números complexos. Beleza. Por isso que não vale a pena a gente ficar entrando nisso aqui, né? Mas vamos deixar para mais para frente, que daí a gente, no momento oportuno, aí a gente pega para falar. Aqui a gente tem mais um exemplo, né? Ó, onde eu vou ter a letra A igual a 3 e a gente tem a letra B, né? Ó, a letra B aqui igual a menos 4. E o C, que é o termo independente, eu já não tenho. Meu C vale 0, tá? Então, quando C vale 0, não tenho termo independente, só tenho 2. Quero resolver por Bhaskara. Delta igual a B ao quadrado. Você pode, né? Não há necessidade aqui, porque eu quero encontrar as raízes, eu vou colocar o f de x igual a 0. Não sei se essa daqui vai dar raiz real, mas tudo bem. Então, eu posso reescrever dessa forma. 3x² menos 4x igual a 0. Tanto faz se eu escrever 0 igual a 3x² menos 4x. Você só está invertendo aqui a ordem e aí tanto faz. Bom, o que eu posso fazer aqui? Vocês podem observar aqui, ó, que eu tenho um x² e um x aqui. E a gente lembra que x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Então eu posso colocar ele em evidência. Coloco o x em evidência, vou ficar com um x que multiplica 3x menos 4 igual a 0. Desculpa, esqueci o parênteses aqui. Será que deu certo minha evidência? Sei lá. Como acho que foi a Stephanie que falou, alguém que me falou, né? Que tem autores que falam assim, brincando, né? Você pode fazer a regra do chuveiro, né? X que multiplica 3x, x que multiplica menos 4. X vezes menos 3x dá 3x². Bateu. X que multiplica menos 4 dá menos 4x, também bateu. Então, ótimo, né? Eu fiz a evidência aqui corretamente. E aí, pessoal, numa multiplicação, se você tem um número que multiplica o outro, ó, número A, vamos por x, y, número x que multiplica y, igualando a 0, para isso aqui dar 0, obrigatoriamente, ou meu x é 0, ou meu y é 0. Não tem outro jeito. Qualquer número que você colocar aqui de valor de x, se eu colocar 1, 1 vezes 1 vai dar 1, 1 vezes 2 dá 2. Um dos dois tem que ser 0 para zerar. Então, eu digo aqui, ó, que x, que é o meu primeiro termo, ele está multiplicando. É igual a 0 ou 3x menos 4 igual a 0. E aí você passa o menos 4 para o outro lado. Eu vou ter 3x igual a 4. X igual, por isso que eu falo para vocês que é a operação inversa. Ele está aqui como subtraindo, ele vai como positivo. O 3 está multiplicando, ele vai para o outro lado da equação dividindo. Então, eu vou ter uma resposta x igual a 4/3. Então, nesse caso aqui, existe sim duas raízes dessa equação de segundo grau. Meu x' ou x1 igual a 0, x2' ou x2, né, igual a 4/3. Essa seria a minha solução dessa equação aqui de segundo grau incompleta, fazendo por evidência, nem por Bhaskara eu fiz. Tem várias formas de você fazer. Soma e produto também dá para usar nas outras que são completas. Anderson, tem gente perguntando. É a Bruna? Não sei. De novo ou é outra pessoa?
Stephanie, eu decorei, tá, o último. Tudo certo aí, pessoal? Anderson, Diga. você consegue fazer o gráfico agora no GeoGebra dessa última função? Dessa aqui? É. Bora. Vou abrir Que ele aí aqui. já mostra para o pessoal qual o significado de ser raízes de uma função. Boa. Né? Então, GeoGebra, galera, é esse programinha aqui, ó, geogebra.org, né? Vou até passar para vocês. Você pode baixar o programa no seu celular, pode baixar, não precisa baixar no meu caso, pode baixar no PC também, né? E aí a gente põe aqui, ó, na entrada, exatamente a função f de x igual a 3x ao quadrado, deixa eu ver aqui, ao quadrado menos 4x. Então, essa daqui, ó, seria o gráfico, né, dessa função. Como eu falei para vocês, né, como o 3 ele é positivo, minha parábola com cavidade voltada para cima, e aqui as raízes onde eu falei, ó, ele está batendo no zero, e lá no 1,2, 1,3, você vai ampliando aqui com o mouse, né? Entre 1,32 e 1,34, que seria a divisão de 4/3. Ficou claro assim com o gráfico de vocês? Anderson, Hum. sabe esses 3 pontinhos que tem no final dessa primeira linha? Isso, clica aí, clica em pontos especiais. Tá. Já te dá aqui, né? Ó, 1,33. Seria o valor do B, né? Das raízes, né? É isso que você queria, Ciro? Agora não tô te ouvindo. Então, se você observar, você vai ver, primeiro, ele vai me dar A e B, que são as raízes. Depois, em seguida, extremo, o vértice da parábola. Sim, que é esse ponto C. E são 2 frações também, né? Uhum. E a intersecção da parábola com o eixo Y. E só retomando aquele assunto lá que você já tinha começado, com relação a crescimento e decrescimento, que vai ser tema e aplicação de derivadas no cálculo 1, o vértice da parábola, que é o ponto C, ele justamente divide o domínio, né, dessa função em 2 intervalos. Para x menor que esse x do vértice, né, que é 0,66666 não sei quanto, né, você tem uma parábola decrescente, uma função decrescente. E para x maior que esse x do vértice, essa é uma função crescente. Ela começa a gente vai ver depois, a gente vai ver depois no cálculo 1, que você nem precisa fazer o gráfico, mas só aplicar a derivada da função, uma das aplicações de derivada, para analisar crescimento e decrescimento. Tem uma cortada aí. Oi, agora estou ouvindo. Tá, então, o que eu terminei, né, a minha fala foi falar no final que o que é importante a gente já ficar atento, né? Dada uma função f de x igual a 3x² menos 4x, se você derivar essa função e igualar a zero, você vai saber exatamente em que ponto da função, sem fazer o gráfico, sem precisar fazer o gráfico, em que ponto da função você vai ter a divisão entre a fase crescente e a fase decrescente da função. Sim. Beleza, sim. Bom, pessoal, vamos tocar aqui. Tá dando quase já 9h45. Então, ó, aqui, ó, eu deixei alguns exercícios bem básicos, né? Que aqui que eu faço, né, com a garotada lá do ensino médio, para começar a resolver
né? Encontrar só os coeficientes ABC, porque o pessoal... E aqui ainda que eu fui camarada e deixei isso aqui em ordem, né? Coloquei 3x² mais 2x menos 1. Então, meu A, né? Esse coeficiente A, para eu começar a calcular, seria o 3, né? Meu B seria o 2, né? E meu C seria o menos 1. Então, eu fui camarada, mas essa função, às vezes, vem num problema desse jeito aqui, ó. Mais 2x, mais 3x ao quadrado, menos 1. E se você alterar a ordem, né? Aparece, Steph. Mesmo se alterando a ordem, o A continua sendo 3, o B continua sendo 2 e o C continua sendo menos 1. Então, nem sempre é nessa ordem, né? Eles podem aparecer fora de ordem, tá? Aí eu deixei mais alguns exemplos para vocês. E aqui uma função de segundo grau para a gente resolver, que eu acho que é exatamente a primeira, né, Silvio? Que a gente acabou comendo bola no final. Na verdade, ali na primeira, eu acabei de fazer aqui o cálculo novamente, as raízes seriam menos 2 e menos 3, mas tudo bem. Depois a gente corrige esse material. Alguma coisa... Na correria a gente errou ali. Isso, e naquela primeira, não era menos 5x, era mais 5x. Uhum. Então, aqui nesse caso, vou resolver até por Bhaskara aqui, para já ir mostrando para vocês, para ir treinando. O A é 1, meu B, menos 5, meu C seria 6. Então, delta igual B ao quadrado, menos 4 vezes o A, vezes C. Meu delta vai ser igual B ao quadrado, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Meu delta igual menos 5 vezes menos 5 vai dar 25 menos 24. Meu delta igual a 1. Vou calcular agora a segunda parte. Isso aqui é só o delta. Vou calcular o x. X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Meu x vai ser menos b. Cuidado aqui, porque eu tenho menos e aqui eu tenho menos 5. Eu tenho que colocar o menos 5 lá dentro, por sinal é tudo. Mais ou menos raiz de 1 sobre 2 vezes 1, que o meu a vale 1. X vai ser igual, menos 5 vai dar 5. Mais ou menos raiz de 1, que é 1, sobre 2. E daqui eu tenho duas resoluções. 5 mais 1 sobre 2, que vai dar 6 sobre 2, que dá 3. E 5 menos 1 sobre 2 vai dar 5 menos 1, que dá 4 sobre 2, que dá 2. Essas são as raízes, 3 e 2. Certo, galera? Próximo aqui, ó. 4x² menos 4x mais 1. Vamos fazer delta de novo. Corrido. Delta igual b ao quadrado menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 4 vezes 1. Delta igual 16. 4 vezes 4 vai dar 16. Negativo vezes 1 deu 16. O meu delta deu igual a 0. Meu x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Meu x vai ser igual menos
4, porque meu b aqui é menos 4, tem que tomar cuidado. Mais ou menos raiz de 0 sobre 2a, que é 2 vezes 4. O meu a vale 4. X vai ser igual, menos 4 dá mais 4, mais ou menos 0 vai dar 0 mesmo aqui, né? Sobre 8. Então aqui tanto faz eu somar mais 0 ou menos 0, né? Então quando a gente tem delta igual a 0, a gente vai ter duas raízes iguais, ou, né, uma raiz só, 4 sobre 8, que daria até para simplificar aqui por 4 em cima e embaixo, que é a mesma coisa de 1. Se você pegar na calculadora, dividir 4 por 8 e dividir 1 sobre 2, dá o mesmo resultado. Por isso que é permitido você dividir por 4 em cima e embaixo. Tem mais uma aqui, vamos lá. Delta igual b ao quadrado, 3 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 4. Delta vai ser igual a 9 menos 4 vezes 2, 8, né? E 8 vezes 4, 32. Meu delta deu negativo. E aí cai na dúvida aí da nossa amiga aí. Foi, acho que a Bruna, né? O Bruno que falou. Quando o delta é menos 0, não existe raízes reais. Então, a gente fez 3 exemplos aqui, onde eu tenho um onde o delta dá 0, que eu vou ter duas raízes iguais, ou uma raiz só. O delta sendo positivo, que eu vou ter duas raízes distintas, né? E o delta sendo negativo, onde não vai existir raízes reais, tá? Tem mais um exemplo, esse aqui eu vou deixar para a gente fazer no final. Quero ver se eu tinha mais alguma coisa aqui para retratar para vocês. A gente fazer isso aqui no... Deixa eu ver um negócio aqui. Vamos aqui. Eu tinha passado para vocês os slides. Aqui de novo a mesma solução. Aqui para vocês achar os coeficientes. Tá? E os gráficos que a gente falou, ó, que eu queria voltar antes de fazer o exercício final. X ao quadrado, a gente tem uma parábola com concavidade voltada para cima, onde até o Sidney falou, ó, antes do zero aqui, eu tenho a curva aqui decrescendo, ela vai caindo, 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 conforme o valor de x vai chegando perto do zero aqui, ó, do negativo, vai chegando perto do zero para o lado negativo, né? A função minha vai caindo, ela vai decrescendo. A partir do zero, ela começa a crescer novamente, ó. Ela vira uma função crescente do lado do zero, do lado do x positivo aqui. Ele até acrescentou. Aí fiz ao contrário, menos x quadrado, eu vou ter uma parábola com concavidade voltada para baixo. Chega a encostar no zero sim, Rafael. Vira zero. Chega uma hora aqui que você pode ter zero ao quadrado aqui. Isso aqui não é impeditivo. Você não pode ter zero que tende a zero, mas não... Então, mas aí você está confundindo. Quando eu falo que tende a zero no limite, significa que eu estou chegando perto do zero, mas não estou no zero. Tá? Isso que é a definição de limite. Ele tende a zero, mas não é zero. Aqui ele chega a zero, sim. Diga aí, Ricardo. Então, toda vez que for menos x ao quadrado, mesmo sendo ao quadrado, ela vai ser negativa de qualquer forma. Então, quando for x quadrado positivo. Vai ser x quadrado, parábola voltada para cima, é um sorriso que a gente fala. É isso que eu ia falar. Teve um professor que falou: sorriso é positivo, tristeza é negativo. Tristeza é negativa, é mais ou menos a carinha voltada para baixo, aí seria negativo. Eu só queria confirmar, porque eu já ouvi falar disso aí,
E, tipo assim, para quem está na prova, dá para lembrar dessas coisas. Dá, é tudo um macete, né? Que a gente vai usar. Macete de concurso, para falar a verdade. Isso mesmo. Macete de concurso que a gente usa. Tá, é só para tirar a dúvida mesmo. Então, quando está negativo para baixo, quando está só os três estão negativo, positivo para cima. Isso, com cavidade voltada para cima. Obrigado. Né? Acho que até já... Ah, não, peraí, tô apertando errado aqui. Tá. E aqui eu demonstrei, ó, se a gente colocar o menos 2x, eu começo a deslocar a minha parábola aqui do eixo y, ela já foi para a direita, tá vendo? Menos 2x, eu começo já a alterar o comportamento dela. Depois, o que eu acho que é legal vocês fazerem? E colocando valores aqui, ó, para vocês verem o que acontece com o gráfico no GeoGebra. Não existe limite. Não, eu poderia tentar calcular o limite, Leandro. Poderia calcular sim, né? O limite seria quando eu estou próximo, né? Aqui eu só estou falando de função. Não falei de quando eu estou do limite só. E derivada já é outra coisa. Derivada, eu não sei se você viu o professor explicar, é uma reta que tangencia esse ponto aqui, ó, né? Uma reta que vai tangenciar. Daí essa parte de tangente, eu vou falar um pouco na trigonometria. Bastante, Caso seja menos x quadrado com cavidade voltada para baixo. Tangente, na diagonal. Que aí seria na derivada. Estou misturando já vários conceitos aí. E aqui eu fiz um outro, ó, com menos x quadrado mais 3x, ó, com cavidade voltada para baixo. O 3x é positivo, pode ver. Mais ou menos o x ao quadrado está negativo. Então ele está para baixo. Então a minha sugestão é que vocês depois entrem no GeoGebra e vai brincando lá com as equações. Se você fizer uma de terceiro grau, x ao cubo, você vai ver que, dependendo aqui, ela bate 3 vezes aqui. Se ela teria que ter 3 raízes, né? Ela vai passar aqui 3 vezes no eixo X. Diga, Ricardo. Desculpa encher o saco de novo. Não, tranquilo. Não tá enchendo, tipo assim, você está na ideia de treinar pelo GeoGebra que você sugeriu aí. Mas, por exemplo, na prova, assim, não tem esse quadriculadinho bonitinho, certinho. Tem algum macete para ler certinho essa raiz? Né? Tipo, quando a folha está limpa mesmo? Como é que nas questões da última avaliativa? Tinha uma reta para a direita e uma para a esquerda, para achar um ponto lá. Eu, sinceramente, cara, eu não consegui entender aquilo. Não sei se tem algum macete para isso. Uma reta para a esquerda, uma reta para a direita. Foi na primeira questão da prova que eu fiz do cálculo da semana 1. Depois, se eu lembrar, eu mando no grupo para você. Manda para a gente ver. E aí, só para você... Tipo assim, eu fiz porque eu peguei a resposta com vocês. Porque, sinceramente, eu não consegui ler aquele gráfico para entender o que ele estava pedindo. Tá. Mas, assim, amanhã eu vou procurar no meu material, eu printo e marco você no grupo, se ele só puder explicar amanhã, só para entender como que lê, para ter uma referência de leitura mesmo. Sim. Tranquilo. Pode ser. Obrigado. Nada. Vamos lá. Aqui de novo, ó, eu estou construindo um gráfico, então, ó, nesse caso aí, de x ao quadrado mais x. E aqui, ó, foi pergunta de um aluno lá como é que diz? Do grupo, né? Ele falou, por que vira uma parábola? Teve um aluno que perguntou, e não uma reta, né? Aqui você vai atribuindo valores, ó. Menos 3, menos 2, menos 1, menos meio, né? Então, tá vendo? Ó, o x, eu saí dele do negativo e foi indo para zero. Não. Então, aí, até associando com o que estão me perguntando, né? Quando o x tende a zero, que eu estou indo para zero, o meu y, ele vai tendendo para baixo. Certo? Ele não vai para o infinito. Quando eu vou tendendo, isso já seria o conceito de limite. Quando eu vou tendendo x aqui, ó, né? Parábola não seria para cima, menos x quadrado. Não, menos x quadrado é o coeficiente que é menos. Você colocou o menos x entre parênteses, Bruno. Cuidado, meu x não está entre parênteses.
Quando você coloca ele entre parênteses, aí ele vira positivo, é lógico. E o x aqui não, todos os exemplos que eu mostrei não tem entre parênteses, ó. Não tá entre parênteses. Se você colocar entre parênteses, você muda tudo. Não, então, o Anderson, não, desculpa, é isso mesmo que eu queria provocar. Queria saber se o parênteses aí vai fazer a diferença. Faz, que daí vira menos x vezes menos x, que vai dar mais x, né? Sim, beleza. Então é só para confirmar mesmo. Faz. Então, ó, no caso aí que vocês estão me perguntando de limite, é exatamente isso, ó. Quando eu tô tendendo, então aqui, ó, a partir desse ponto aqui, ó, menos meio e menos 1/4 é o ponto que a gente tem aqui, que essa função, que ela estava decrescendo, ela vai começar o crescimento. E aí, ó, quando o x tende ao infinito, vamos dizer, ó, meu y, ele vai tender ao infinito também. Eu vou lá para o alto também. Isso seria no conceito de limite, né? Quando ele está tendendo aqui do negativo, eu vou tendendo ele perto aqui do zero, o y meu ele não vai para o infinito, ele vai caindo. Ele vai chegando a zero, chega até negativo e depois começa a crescer. O comportamento da função muda nesse ponto aqui, menos meio, menos 1/4, né? Por isso que eu coloquei essa tabela aqui até para vocês verem. Foi colocando menos 3, dá 6, menos 2. Só colocar o menos 3 no lugar do x e fazer o cálculo, tá? Você vai achando as respostas. Quando x é zero, ó, f de x 0 ao quadrado mais 0, vai dar 0. Então eu achei um ponto aqui, ó, que é uma raiz que está batendo na raiz que ele está batendo no eixo x, né? Quando x é menos 1, né? Aqui, ó, meu f de x dá 0. Seria a minha outra raiz, ó. Tem duas raízes. Bateu duas vezes no eixo x. Aqui também menos x² mais 1. Já é um outro tipo de gráfico, né? Ó, onde a gente tem aqui o vértice, né? Ó, da parábola. Bem aqui, ó. É onde ele muda de comportamento. Então aqui, diferente daquela outra, ó, quando x tende para o negativo, meu y vai tendendo para o menos infinito. Ele vai derrubando o valor de y aqui, ó. E quando x tende ao positivo, meu y também vai tendendo ao menos infinito. Ele vai tendendo para negativo, vai para baixo. Isso seria os conceitos de limite aí que me perguntaram. Aqui também é um outro exemplo que eu fui colocando para vocês ficarem com os exemplos. O GeoGebra já falei aqui para vocês, gente, até cortou aí um pouco a aula, né? E a quantidade de raízes que eu acabei de falar para vocês ali nos exercícios, né? Que a gente chama raízes, o delta, a gente também, eu já vi em prova, esse delta aqui, vem com esse nome aqui, tá? Discriminante. Isso vale até para concurso aí, que talvez vocês vão fazer. O examinador, ele colocou isso. Calcule a discriminante, o valor da discriminante da função de segundo grau abaixo é. Você não sabe o que é discriminante, já era. Aí você não... E é o que é discriminante? Só o delta. B ao quadrado, menos 4ac. Ele só queria saber isso. Era uma pergunta simples, porém difícil. O cara trocou uma palavra, você não lembra o que é discriminante, já era. E é o que eu exemplifiquei para vocês nos exercícios. Quando x é positivo, tem duas raízes reais. Quando x é negativo, não existe raízes reais. E quando x é zero, é uma raiz ou duas raízes iguais, né? Você não vai ter mais que um valor. Aí eu coloquei os exemplos que a gente calculou. E acho que foi isso. Aplicações desse negócio, né? Lançamento de projétil, foguete. Em física, lançamento de objeto. Usa muito isso lá na física também, né? Em todas essas coisas. Eu acho que era isso, galera. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? O Sidney quer acrescentar algo?
aproveitando esse último slide, né? Lançamento de projéteis, né? É justamente do que se trata aquele exercício, aquele último exercício que você mostrou. Vamos por aqui. Exato, ó. Caiu na UFSCar, né? Na verdade foi essa do goleiro, né? Ó. Uma bola a ser chutada num tiro de meta por um goleiro numa partida de futebol teve sua trajetória descrita pela equação HT. Ele mudou as letras, mas é a mesma coisa, né? Vou explicar um pouquinho mais em mim. Podemos sim. HT igual a menos 2t ao quadrado mais 8t. Quando t é positivo, onde t é o tempo medido em segundos. Aqui, pessoal, como a gente está falando de tempo, o meu t ele não pode ser negativo, tá? Na parábola, o limite é no vértice? Pode ser sim, você pode tender ele a zero, como pode tender ao vértice, e falar qual o comportamento da função. Dá para tender dos dois lados. Eu volto lá. Então, ó, a gente tem que o t, né, h de t é a altura, e o t é o tempo, o instante, né? Então, determine após o chute o instante que a bola retornará ao solo e a altura atingida pela bola, né? Minha função é menos 2t ao quadrado mais 8t. Menos 2t ao quadrado mais 8t. Aqui eu nem preciso fazer por Bhaskara, posso fazer, porque ele quer saber, ó, o instante que a bola retorna ao solo. O H meu aqui, ó, é a altura, né? Isso está em inglês, né? Por isso que eles põem H em inglês. Isso aqui seria a altura. Então, para eu determinar a altura que ele vai bater no solo, eu vou igualar isso aqui a zero. É isso que ele está me perguntando. Então, menos 2t ao quadrado mais 8t igual a zero. Põe o t em evidência, a gente pode, né? T que multiplica menos 2t mais 8 igual a zero. Então, eu tenho que t igual a zero ou menos 2t mais 8 igual a zero. Consequentemente, eu vou ter menos 2t igual a menos 8. T igual a menos 8 sobre menos 2. Menos dividido por menos vai dar 4 segundos. Aí vão me perguntar assim, poxa, mas deu dois instantes, t 0 segundos e t 4 segundos. Né? O t' ou t duas linhas, né? O t1 ou t2. Exatamente, porque o goleiro ele está chutando, ó, um tiro de meta. Então, no instante zero, a bola está no chão. Né? Ó. Se eu colocar um goleiro aqui, ó, fazer um desenho até meio esdrúxulo aqui, ó, está chutando a bola, certo? E a bola vai fazer esse caminho aqui, ó. Então, no instante t0, ela está no chão. E no instante t igual a 4, ela vai estar no chão de novo. Leandro, top demais essa aula. Obrigado. E aqui, ó, na segunda pergunta, né? O que ele está me perguntando? A altura máxima atingida pela bola. Que é esse H máximo. Que seria o meu, se você colocar aqui no plano cartesiano, seria nada mais nada menos do que meu y do vértice. Alguém está me respondendo aí.
Menos delta sobre 4A? Esse é o y do vértice? Todo mundo concorda? Vamos ver se alguém, se todo mundo assistiu, se todo mundo dormiu. Menos delta sobre 4A, galera? Você pode calcular o y do vértice usando menos delta sobre 4A. Tá. Ou, se você quiser, você pode primeiro calcular o x do vértice, que é menos b sobre 2A, Tá. e substituir esse valor na função para achar o y do vértice. Também. Ou menos b sobre 2A. 2A. Boa. Menos delta sobre 4A. Só relembrando aqui. Stephanie, eu perdi o que é vértice. O vértice é isso aqui, Stephanie, ó. O cara chutou a bolinha do chão. Aqui, ó, eu vou fazer em outra cor para você relembrar. É como se a gente tivesse um plano cartesiano. Certo? Onde eu tenho x e onde aqui eu tenho y. Ele quer saber isso daqui, ó. Né? A hora que eu bato lá em cima. Isso é grosso modo, estou fazendo só para você relembrar, né? Na verdade não é aqui, né, que ele tá. Vou até apagar aqui, porque no instante zero, né, quando t igual a zero, eu teria que ter o y aqui, ó. Então seria aqui. Ele quer saber esse valor aqui, ó, que é essa altura atingida. Fiz o gráfico meio que errado aí. O T0 ele tem que estar aqui, na origem. Né? Isso aqui seria o meu eixo do tempo. T. Então, ó, ou faz um ou faz outro. O delta, ó, delta igual b ao quadrado menos 4ac. B é 8. Delta igual 8 ao quadrado menos 4 vezes menos 2 vezes C, que é 0. Repara que eu não tenho C. Ó. C meu vale 0. Aqui, ele não tem termo independente. Delta igual 64 menos 4 vezes menos 2 vai dar 8. 8 vezes 0, 0. Então isso aqui vai dar 0. Meu delta deu 64. Eu vou lá e coloco o y do vértice. Menos 64 sobre 4 vezes o a, que é menos 2. Eu vou ter menos 64 sobre 4 vezes menos 2, menos 8. Meu y no vértice vai ser 64 dividido por 8, menos dividido por menos, vai dar mais 8 vezes 8, 64. Então significa que minha altura máxima aqui da bola, né, é de 8 metros. Seria a alternativa B. Que é o cálculo que eu fiz aqui. Esse aqui vai dar 8. Se eu quiser saber quando ela começa, a bola começa a subir, do instante 0 até que instante aqui, que seria o item C, já que o Sidney comentou aí, que instante que ela começa a cair? Ele poderia fazer essa pergunta, né? Então, do instante 0 até esse instante aqui, ela está subindo. Ele deu o chute, ela está indo para o alto. Qual instante que ela começa a cair? Seria item C. Aí eu tenho que calcular o x do vértice. X do vértice vai ser menos 8 sobre 2 vezes menos 2.
que daria menos 8, sobre menos 4, que daria 2 segundos. Então, ó, quando essa bola, depois que ele chutou 2 segundos depois, ela vai começar a cair para o chão. O delta a gente só usa para calcular as raízes e calcular o x e y do vértice. Não teria que ver a raiz de 64. Não, Bianca. O raiz é quando você usa o delta, eu usei nessas fórmulas aqui, ó. X do vértice e y do vértice, que é para achar esse ponto máximo e esse ponto em que a bolinha começa a cair. Para eu achar as raízes, aí eu tenho que continuar a equação. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. E se eu quisesse achar as raízes, eu achei as raízes aqui no caso por evidência, pois eu tenho evidência. Eu fiz esse caso aqui, ó. Se eu quisesse achar as raízes pelo Bhaskara, né? Eu teria que continuar. X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Se você fizer por esse outro caminho, você também vai achar as raízes igual eu achei, que é 0 e 4 segundos. Essas são as raízes da função. É quando ela bate no zero. Não, o vértice não é vertical. O vértice é esse ponto aqui, ó, que eu coloquei aqui, que é a altura máxima. Y do vértice é esse valor 8, que é esse ponto máximo aqui da função, né? Que é a hora que ela começa a inverter o comportamento. E o x do vértice é esse ponto 2 segundos que eu achei aqui embaixo com vocês, que eu calculei, inventei um item C aqui, que seria um instante em que a bolinha começa a cair. A partir de 2 segundos, ela sobe e depois começa a cair. Certo, galera? Sidney, quer falar mais alguma coisa? Você acha que tá bom? Não sei se foi claro. Não, é isso mesmo. Mais uma vez, muito boa a apresentação e passa para a moçada, né? Pessoal, alguém tem alguma dúvida mais a respeito? Nesse caso aí, ó, Stephanie, seria o máximo, o ponto máximo que a parábola tem concavidade voltada para baixo. Quando a parábola tem concavidade voltada para cima, eu tenho o ponto mínimo, no caso. Os vértices é onde eu encontro onde ela muda de comportamento. Aqui nesse caso, ó, que a gente falou desde o começo para vocês, o menino chuta a bolinha, o goleiro. Ele sai do zero, começa a crescer, essa bolinha ganha altura, chega lá em cima, em 2 segundos eu vou encontrar o y do vértice, que é o quê? Qual é a altura que ela bateu lá no alto? Eu encontrei 8. 8 metros é a altura máxima. Quando chega na altura máxima, pela física, né, ela começa a cair. 2 segundos, ela para de subir e começa a cair. Então, essa função ela é crescente de 0 até 2 segundos e começa a decrescer de 2 até 4 segundos. Não sei se você entendeu. Isso seria o y do vértice e o x do vértice. Oi, Anderson. Diga. Não, eu entendi. Eu só estava pensando assim, no caso aí, eu falei de mínimo e máximo, né? Na verdade, é a altura máxima que chegou, né? No caso aí que são em 2 segundos, mas aí, na verdade, esse encontro desses 2 pontos, no caso do tempo versus a altura, a gente vai chamar de vértices esses 2 pontos, só que um é vértice de y e outro de x. Isso, exatamente. Não entendi agora, obrigado. Coloquei aqui, ó, y do vértice. E por que a gente chama de vértice, né? Eu não queria pôr muito conceito, né? Mas quando você tem uma figura geométrica, né? Que a gente fala aqui, né? A gente fala que esse encontro aqui, a gente chama esses 2 pontinhos aqui, né?
o ponto que encontra as duas retas aqui, isso aqui a gente chama de vértice na matemática. Tá? Geometria plana. Na geometria plana, isso aí. O Leandro falou aí no chat. Isso que a gente chama de vértice. Certo? Beleza. Pessoal, acho que era isso. Eu não vou estender muito com os conceitos de limite derivado, porque a gente amanhã pode fazer outro aí e a gente vai falar de exponencial. Fez um quebra-cabeça. Tomara que você tenha entendido, né, Bruno? Eu tô com medo de deixar mais bagunçado, assim, né? Depois até peço para vocês me dar um feedback aí. Falar, olha, Anderson, eu achei isso legal, entendeu tudo, graças a Deus. Então, significa que tô indo bem, né? Obrigado, Rafael, da aula. Eu não quero estender muito, pessoal, para depois não ficar com conteúdo muito pesado para subir. O pessoal quer assistir gravado, uma galera eu sei que não consegue entrar, né? Outros, como é que fala? Conseguem estar aqui, né? E aí eu quero encerrar por aqui para a gente amanhã também continuar, né?